Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem e se cuidando. O Dica de História de hoje vai trazer algumas informações sobre a família real portuguesa que vem parar aqui na sua colônia Brasil, a única corte europeia que vem para a sua colônia. Mas como tudo isso aconteceu? Vamos voltar um pouquinho na história. Lá em Napoleão Bonaparte, esse baixinho folgado, Napoleão tinha o desejo de se tornar imperador de toda a Europa, mas tinha um país que estava atrapalhando seus planos, que era a Inglaterra. Então Napoleão, para incomodar a economia da Inglaterra, ele vai decretar o bloqueio continental. E o bloqueio continental dizia que todas as nações que fizessem comércio com os ingleses teriam seu território invadido por tropas napoleônicas. Mas Portugal não poderia acatar essa ordem, porque Portugal tinha vínculos comerciais com os ingleses. Então, eles acabam vindo para cá, para o Brasil. Vem Dom Pedro, Carlota Joaquina, Dom João VI e mais 15 mil pessoas. Mas eu vou me atentar aqui em um membro particular, em Dom Pedro. Esse sim. Dom Pedro, ele não iria ser imperador, muito menos rei, porque ele tinha um irmão mais velho, Dom Antônio. Mas como ele acaba se tornando rei, imperador? Havia sobre a família Bragança uma maldição. Diz a lenda que essa maldição foi rogada por um frade que, ao pedir esmola ao Duque de Bragança, leva um chute, isso mesmo, um chute, e ele roga uma praga, dizendo que nenhum filho primogênito dos Braganças iria subir ao trono. E foi o que aconteceu. O irmão de Pedro vem a falecer, Dom Antônio, e vai caber a ele essa difícil tarefa. Mas quem era Dom Pedro? Como ele vai se tornar imperador? Como era o seu relacionamento com as mulheres? Essa é uma boa história. Dom Pedro, ele era um homem alto, moreno, se exercitava constantemente, tomava banho regularmente, diferente do seu pai, Dom João VI, que não tinha esse hábito de banhos diários. Dom Pedro, ele era imperativo. Acordava cedo, dormia muito tarde, vivia com a criadagem, acabava adquirindo hábitos rudes para quem era de uma família real, né, gente? Sabe o que ele comia? Ele adorava comer gordura de boi e porco, com batata, arroz e abóbora, tudo no mesmo prato. Para uma pessoa da família real, ele lia e escrevia muito mal, mas ele adorava música, hábito que herdou da sua mãe, Carlota Joaquina. Essa é um caso à parte. Mas como que Dom Pedro chegou ao poder? Vocês sabem que aos 23 anos de idade, ele vai oficializar a independência do Brasil. Ele era um grande admirador de Napoleão Bonaparte. Aquele mesmo que fez a família real fugir para o Brasil. Dom Pedro viveu e cresceu numa corte autoritária e absolutista. Não gostava de delegar poderes. Ele mesmo cuidava da administração pública e também fiscalizava a guarda real. Toda sexta-feira tinha audiência pública. Dizem que algumas pessoas foram relatar que alguns vendedores de tecido no centro da cidade estavam enganando seus clientes. Ele pega uma fita métrica e vai conferir. E aqueles que estavam realmente enganando seus clientes, alguma consequência sofreu. Com certeza, vindo de Dom Pedro I, Dom Pedro ele precisava organizar uma constituição. Então ele organiza uma Assembleia Constituinte. E ele percebe que na Assembleia os deputados começam a diminuir o seu poder. E sabe o que ele faz? Manda fechar a Assembleia Constituinte, prende os deputados num evento que ficou conhecido como Noite da Agonia.
Dom Pedro, então, ele vai outorgar uma Constituição que foi a Constituição mais longa do Brasil. E claro que dava muitos benefícios a ele. Dom Pedro adorava cavalgar, adorava corridas de cavalo. Certa vez, ele vai levar um tombo que vai quebrar 7 costelas. Mas o que são 7 costelas para uma pessoa aventureira como Dom Pedro? Cavalgando pelo centro do Rio, o seu cavalo perde a ferradura. Ele vai a um ferreiro e percebe que o ferreiro mal sabe fazer o serviço. Então pega as ferramentas e faz o serviço sozinho. Dom Pedro tinha um segredo, tinha diversos negócios ilícitos. Ele tinha o hábito de comprar cavalos comuns e vendia com o selo real da Fazenda Real de Santa Cruz. Tinha sua própria fabricação de cachaça que revendia em botequins e bares do centro do Rio de Janeiro. A seus escravos pedia que cortassem capim que revendesse no centro da cidade. E com as mulheres? Como era a sua relação com as mulheres? Dom Pedro, dizem a língua pequena, que começou muito jovem com a criadagem. Eram mulatas, solteiras, casadas, não importava. Atraiu o interesse de Dom Pedro, ele ia lá e seduzia. Mas imaginem só, um moreno, alto, ele se vestia muito bem e falando português arcaico. Imagina quem não iria cair na sua sedução. Dizem que quando havia bailes, os maridos, quando viam Dom Pedro chegando, logo afastavam suas esposas. Mas não adiantava. Dom Pedro, ele era um grande sedutor. O seu primeiro amor foi uma bailarina francesa e ele acaba engravidando. Logo num período que vai chegar a sua primeira esposa, a Leopoldina. Sendo que essa bailarina, ela precisa ir para Pernambuco e lá tem o seu bebê. E ele vem a falecer recém-nascido. Comovido, Dom Pedro manda mumificar o cadáver e que ficava guardado em seu gabinete real. Dona Leopoldina, quando vem ao Brasil, ela tinha o desejo de ser feliz. Lê do engano que ela vai conviver com quem? Com Dom Pedro. Dom Pedro, ele teve 8 filhos legítimos, 7 com Dona Leopoldina e 1 com Dona Amélia, sua segunda esposa. Mas dizem que ele teve 46 filhos ilegítimos, todos batizados na igreja de São Francisco Xavier, na Tijuca. Ele também teve filhos com a sua amante, Domitila de Castro, e a sua irmã. E a Domitila de Castro era um caso à parte. A sua amante oficial, de saber de todos, frequentava bailes, inclusive frequentava até o Palácio Imperial junto com a primeira esposa, Dona Leopoldina. Olhem que absurdo. Dona Leopoldina, triste. Ela vem para o Brasil na esperança de ter um casamento feliz com Dom Pedro. Ela vive por 9 anos com ele. Ela engravida 9 vezes, tem 2 abortos e tem 7 filhos. Já no final de sua vida, com menos de 30 anos, Dona Leopoldina estava mergulhada em dívidas com agiotas, porque ela tinha o hábito de doar esmola para moradores humildes e também escravos. Dizem que houve uma discussão muito fervorosa entre ela, Dom Pedro, na presença de sua amante, Domitila de Castro. Dom Pedro, muito chateado, dá um pontapé na Leopoldina grávida. Há relatos que ela pode ter morrido devido a isso. Mas não comoveu muito a Dom Pedro, porque dias depois ele estava junto com quem? Com a sua amante Domitila. Já no final de seu governo, foi uma vergonha. Dom Pedro, a ele, falamos, né, a independência do Brasil, mas o seu governo foi péssimo, cheio de corrupção. No dia 7 de abril de 1831, há uma revolução para que ele saia do poder e vá embora. Em 13 de abril de 1831, Dom Pedro dá adeus
a seu império Brasil. Ele vai abdicar ao trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Quando ele segue caminho para a Europa, em uma fragata, todos que chegavam perto dele, ele falava: "Por que não roubaste? Por que não roubaste?" Porque se fala na história que ele e seus amigos limparam o tesouro público, faliram em 1829 o Banco do Brasil. A ele demos, a independência do Brasil, mas na verdade quem vai assinar a independência é Dona Leopoldina e José Bonifácio. Eu indico a vocês esse livro de Laurentino Gomes, de 1822, que relata diversos períodos da história de Dom Pedro e a sua corte. Espero que vocês tenham gostado.